Sabe, acho que quase todo mundo já passou por um pronto-socorro ou tem alguém próximo que viveu uma emergência médica, né? É uma coisa quase universal. E hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo de um tema super importante aqui no Brasil, a medicina de emergência, que é uma especialidade, olha só, bem nova por aqui. Para essa nossa conversa, a gente está se baseando muito na experiência e no que nos contou uma médica que saiu fresquinha da residência nessa área pela USP, lá de São Paulo. Ela deu pra gente uma visão bem real de como é essa formação e o dia a dia mesmo. E é super importante entender o peso disso, né? Essa especialidade só foi reconhecida oficialmente no Brasil ali por 2015, 2016, por aí. Antes disso, quem estava ali na linha de frente no pronto-socorro eram médicos de tudo quanto é área, muitas vezes sem um treino específico para aquela loucura, para a rapidez que a emergência pede. Exato. Acho que a pandemia da Covid, por exemplo, deixou isso muito claro, né? Essa necessidade dos especialistas. Nossa, sem dúvida. Aumentou demais a visibilidade, a demanda. Ficou óbvio o quanto é essencial ter gente formada especificamente para lidar com situação crítica, desde o primeiro contato até estabilizar o paciente. Então, o nosso objetivo aqui hoje é entender melhor como funciona essa residência, quais são os perrengues, mas também as recompensas dessa área tão intensa. Como é a rotina, que habilidades precisa ter e como a medicina de emergência está, enfim, se ajeitando no país. Ok, vamos analisar isso. Olha, parece que quem vai para a emergência costuma ter um certo fascínio pelo paciente grave, né? Aquela coisa da adrenalina, mas de um jeito controlado. E às vezes, acho que vem também de talvez uma indecisão lá no começo. Um pezinho na clínica, outro na cirurgia, talvez anestesia, UTI, áreas que lidam com o agudo, né? A médica que a gente conversou é um exemplo ótimo disso. Quando ela se formou, essa residência específica nem existia direito no Brasil. Ela foi trabalhar em PS, como muita gente faz, ficou uns 2 anos nisso, e aí ela contou que percebeu que os dias que ela mais curtia, que davam mais satisfação, eram justamente os plantões no PS. Mesmo quando ela nem estava na sala de emergência propriamente dita. E essa diferença é legal de notar. A tal sala de emergência ou sala vermelha para os casos gravíssimos existe em muito hospital, né? Principalmente em São Paulo. Mas a estrutura do PS mesmo, a porta que recebe de tudo, isso varia demais pelo Brasil. Essa vivência prévia, então, de ter trabalhado antes, muda o jeito de ver a residência depois. Muda completamente. Quem já ralou na raça, sabe? Em lugar com pouca estrutura, sem ter muito com quem trocar ideia, às vezes decidindo tudo sozinho. Essa pessoa chega na residência e valoriza demais ter supervisor, poder discutir um caso, ter exame na mão. Ganha outro peso, sabe? Você aprende a valorizar aquele processo de formação mais organizado. E essa mudança, né, sair do trabalho sozinha e entrar na residência, tem os dois lados, imagina. O lado bom é óbvio, essa supervisão que você falou, ter com quem discutir, o acesso fácil a exame, ela falou de conseguir tomografia na hora, coisa que em muito lugar é impensável. As discussões clínicas são mais profundas. Mas imagino que no começo a pessoa sinta a falta da autonomia, né? De decidir pronto. Foi exatamente o que ela disse. Estava acostumada a decidir as coisas e, de repente, no comecinho da residência, ter que pedir permissão para tudo, até para uma dipirona quase. É um ajuste, né? Mas faz parte de aprender ali, sob supervisão, de ganhar confiança dentro daquele esquema. O que é fascinante aqui essa cultura da residência lá no HC da USP, que ela descreveu bem, tem uma pegada muito forte de medicina baseada em evidência. As discussões de caso, as visitas, mesmo naquele caos do PS, acontecem direto. E sempre buscando o porquê, sabe? Por que essa conduta e não outra? Não é só fazer, é entender o motivo com base na ciência mais atual. E a formação parece cobrir muita coisa diferente, né? Os estágios, as rotações. Sim, a ideia é justamente essa. Expor o residente a tudo quanto é cenário crítico. Ela falou desde a sala de emergência do HC mesmo, que é mais fechada, recebe caso encaminhado, geralmente mais grave, mais complexo, até a experiência de porta aberta num PS mais primário, tipo da Lapa. Ali chega de tudo, né? Do simples ao complicado. E com menos recurso na mão. São realidades bem diferentes. E não para por aí.
Além desses PS, eles rodam em outros lugares. Passam por UTI, que ajuda a entender o cuidado intensivo, apesar do foco ser outro, né? O emergencista estabiliza e encaminha. Passam também por áreas-chave, tipo neuro, que no HC é super forte, anestesia, para pegar a mão dos procedimentos, né? Intubação, acesso venoso. E o estágio que faz sucesso? O pré-hospitalar, no grau ou SAMU, o resgate. E ainda tem as interfaces ali no PS mesmo, com pediatria, ortopedia, até cirurgia. Não para operar, claro, mas para aquele primeiro atendimento clínico cirúrgico, uma sutura aqui, uma drenagem ali, é uma visão bem 360 graus do atendimento de urgência. Nossa, é muita coisa. E a carga horária? É aquela loucura que a gente imagina? É puxada, não tem jeito. Umas 60 horas por semana, mais ou menos, incluindo o plantão noturno, fim de semana. Mas um ponto que ela elogiou foi o respeito ao descanso pós-plantão. Isso é fundamental, né? Se comparar com muito plantão por aí, que o médico está sozinho e às vezes emenda um no outro. Na residência, mesmo sendo intenso, tem supervisão, é um aprendizado, digamos, mais seguro. Para todo mundo. Essa base sólida, né? Essa capacidade de pensar rápido e agir certo que se pega na residência. É o que faz a diferença total. E falando em construir uma base forte, em ter recurso bom para estudar, inserção da propaganda. Se você que está ouvindo é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E essa turma dela ainda viveu a pandemia bem no meio da formação, certo? Imagina o impacto disso. Nossa, imagina. Ela estava no R3 o último ano. Contou que a residência virou de ponta cabeça. Suspenderam estágios e por meses foi foco quase total em Covid. Deve ter sido um aprendizado intenso, para dizer o mínimo. Exato. Tirando todo o estresse e a tragédia, claro, foi uma imersão à força em ventilação mecânica mais avançada, paciente pronado, até ECMO ela chegou a ver. E ela falou uma coisa curiosa, como a equipe de residentes ficou mais unida. Como estava todo mundo no mesmo barco, na mesma luta, eles acabaram trabalhando muito mais juntos do que o normal, que seria cada um num estágio diferente. Criou um espírito de equipe bem forte, saindo um pouco da estrutura e pensando nas ferramentas do dia a dia. O que não pode faltar para o emergencista hoje? Ela falou muito do ultrassom na beira do leito, o POCUS. Parece que virou o queridinho. Assim, o Ultrassom Point of Care mudou o jogo na emergência. Totalmente. Aqui é onde fica bem interessante. Ela explicou bem que não é para substituir o radiologista. Não é para dar laudo complexo. O POCUS na emergência é para responder pergunta direta, objetiva, ali na hora mesmo, tipo, tem líquido livre na barriga? O coração tá bombeando legal? O pulmão tá congestionado? Ajuda a decidir o que fazer rápido. Perfeito. É quase uma extensão do exame físico, só que com tecnologia. Outra habilidade que é crítica, assim, fundamental, é manejar via aérea. Intubar é o que todo mundo pensa, né? Mas é mais que isso. Saber usar outros aparelhos para via aérea difícil, tipo o bugie que ela citou. E olha, é importantíssimo. Dominar a ventilação mecânica depois. Não adianta só passar o tubo. Tem que saber ventilar direito o paciente. Falando nesses procedimentos e áreas de atuação, como é que fica a relação com as outras especialidades lá dentro do hospital? Rola algum atrito, sei lá, com a clínica médica, que sempre teve muito na sala de emergência? Então, ela contou que lá no comecinho da especialidade, talvez tivesse um estranhamento, sim. Aquela sensação de, estão roubando o meu espaço. Mas parece que hoje, pelo menos pela experiência dela no HC, a visão é bem mais de colaborar. Pensa bem, ter mais residente treinado ali na sala, seja da clínica ou da emergência, é bom para o paciente, né? Mais gente qualificada, o atendimento flui melhor. A divisão das tarefas, dos procedimentos, parece que está mais tranquila hoje. E com a cirurgia? Como é essa interface? Essa parece que ainda está se ajeitando, sabe? Em construção. Como os residentes da emergência também rodam no PS da cirurgia para fazer aquele atendimento inicial clínico cirúrgico. Essa ponte está sendo construída aos poucos. Mas não é só a técnica, né? A carga emocional deve ser gigante. Ah, nem fala. Lidar com o inesperado, com morte, com sofrimento agudo o tempo todo,
Exige muito da pessoa. Ela falou daquela insegurança normal do começo, né? O medo de fazer uma intubação pela primeira vez, por exemplo. Mas o que fez a diferença, segundo ela, foi o ambiente. O residente mais velho, o R+, ajudando o R-, ensinando, dando suporte, cria uma rede de segurança, sabe? Para ir ganhando confiança. E aí vem aqueles casos que dão certo, às vezes contra tudo e todos, que devem compensar tudo, né? Com certeza. Ela contou um caso super marcante. Um paciente que parou dentro do elevador, chegou na sala já em massagem cardíaca, recebeu vários ciclos de reanimação e, assim, contra muitas expectativas, não só sobreviveu, como saiu sem nenhuma sequela neurológica. São esses momentos que dão sentido, né? Isso levanta uma questão importante, que é a complexidade que vai além da doença. A emergência lida muito com a questão social também, né? Muito bem lembrado. Ela contou a história de um paciente em situação de rua, com doença pulmonar gravíssima, dependente de oxigênio 24 horas por dia. Ele simplesmente não tinha para onde ir que pudesse dar esse suporte de O2. Acabou morando no hospital por meses. Criou laços, teve atrito com a equipe, normal. Mas no fim, com a ajuda de uma rede que se formou lá dentro, conseguiram um lugar adequado para ele. Mostra como a emergência vai muito além da medicina pura, às vezes. Então, para fechar essa parte, além da teoria forte da residência, as habilidades práticas que se destacam são esse ultrassom rápido na beira do leito, o manejo avançado de via aérea e ventilação e essa capacidade de lidar com o lado humano, a própria insegurança, o trabalho em equipe e essas questões sociais complexas dos pacientes. Perfeito. E aí, depois dessa formação toda, super intensa, como é que está o mercado? Que espera esse médico que termina a residência em emergência? Olha, as perspectivas são bem boas e variadas. O mais óbvio é trabalhar como plantonista em sala de emergência, em PS, claro. Mas a especialidade abre outras portas bem legais. Gestão e liderança de serviço de emergência, por exemplo, está crescendo. Aquele médico diarista do PS, sabe? Que organiza o fluxo, coordena a equipe, cuida da qualidade. Faz todo sentido ser um emergencista. Além dos plantões e dessa parte de gestão, tem mais coisa? Tem sim. Ensino e pesquisa, claro. E uma área que é bem forte e que muito residente gosta é o pré-hospitalar. Trabalhar como médico de resgate, no SAMU, no GRAU. E na prática, faz diferença mesmo ter o título de especialista no currículo? Digo, financeiramente e para conseguir vaga boa? Faz uma diferença gritante pelo que ela falou, citou até valores. Um especialista em emergência consegue pegar plantão de 12 horas aí na faixa de R$ 1.800, R$ 2.000 em lugar bom. Já um médico sem a especialidade, trabalhando no mesmo tipo de plantão, no mesmo lugar, ficaria mais ali nos R$ 1.200, R$ 1.400. É uma diferença bem significativa, hein? E não é só o dinheiro, sabe? O título abre porta para trabalhar em serviço mais organizado, com condição melhor, mais recurso, equipe completa, a qualidade da vaga é outra. E como que a emergência se compara ou se encaixa com a terapia intensiva, com a UTI? Porque muita gente acha que é parecido, né? Tem uma sobreposição, claro, no começo ali do paciente crítico, mas os focos são diferentes, se conectarmos isso ao quadro geral. A medicina de emergência quer o quê? Estabilizar o paciente o mais rápido possível e decidir para onde ele vai. UTI, enfermaria, centro cirúrgico ou até para casa. O trabalho do emergencista é mais nesse momento agudo, decisão rápida. E a UTI entra depois. A UTI pega esse paciente já estabilizado e faz o cuidado mais prolongado. Investiga mais a fundo o diagnóstico, maneja as falências de órgãos por dias, semanas. São especialidades irmãs, se complementam, mas cada uma tem seu papel. Inclusive, é comum quem faz emergência depois fazer um fellowship, uma complementação, em UTI. Então, o que tudo isso significa? No fim das contas, parece que a essência da medicina de emergência é essa: estar ali no pior momento da vida da pessoa e ter a habilidade técnica, o raciocínio rápido para fazer a diferença naquela hora H, sob pressão, mesmo sem acompanhar o paciente depois. E a residência, por mais puxada que seja, é o que dá essa segurança para fazer isso. Exatamente. A especialização está trazendo essa profissionalização que era tão necessária para o atendimento de emergência no Brasil.
Tá elevando o nível. Então, resumindo nossos pontos-chave, a medicina de emergência é essa especialidade ainda jovem, bem desafiadora, mas que está crescendo muito aqui. A residência, como essa que a gente viu pelo relato da HCLC-USP, dá uma formação técnica e prática muito completa, que vai desde o resgate na rua até a sala de emergência e o diálogo com outras áreas. E isso tem um reflexo direto em carreira melhor, salário melhor e, principalmente, um atendimento de mais qualidade para o paciente. Perfeito. O valor de se especializar é enorme. Para o paciente, que recebe um cuidado melhor no momento crítico, e para o médico, que ganha competência, abre portas e provavelmente se sente mais realizado. É um bom lembrete para valorizar o aprendizado em emergência desde a faculdade, né? E para a gente terminar, deixar uma provocaçãozinha para o pessoal pensar. Com a medicina ficando cada vez mais complexa, a pressão por resultado aumentando e a emergência sendo sempre essa caixinha de surpresas, como será que o atendimento de emergência e o papel desse médico especialista vão ter que evoluir nos próximos anos? Principalmente se a gente pensar fora